Pessoal, quer mais informação sobre os nossos produtos, sobre os nossos trabalhos, livros, jogos, etc., atendimento personalizado Sinopsis, 513600-6699, de segunda a sexta, das 8 à meia-noite, e sábado, das 8 às 18 horas, tá? Você pega isso pelo WhatsApp, ou você pode entrar pelo Givo Chat, que é aquela janelinha que abre no seu site, ou pelo próprio Instagram, tá bom? Sempre vai ter alguém do lado de cá para te falar, inclusive, sobre o livro que estamos abordando aqui nessa entrevista, tá bom? Mas, Natana, você falou das contribuições do Aaron Beck. E quais as contribuições da terapia do esquema de Jeffrey Young para o tratamento dos transtornos da personalidade? Então, minha querida, né, terapia do esquema, que eu sou encantada, eu sempre falo, né, dificilmente a gente vai conhecer a terapia do esquema e não vai se encantar com pelo menos algumas questões dela. Eu vejo que tem muitas coisas, mas eu quero citar especialmente duas. A primeira, como eu falei, a gente precisa entender toda a estrutura quando a gente atende não só casos do transtorno da personalidade, mas casos no geral que chegam para a gente. A TCC nos dá essa estrutura de forma mais organizada, mais clara. E eu vejo que o X da questão é que a terapia do esquema, ela trouxe mais aprofundamento para toda essa estrutura. A estrutura já estava lá, já tinha muita coisa bacana organizada, mas a terapia do esquema veio e disse assim, ó, tem mais coisa aqui para o fundo e vamos olhar tudo isso, porque tudo isso importa muito para a gente entender a personalidade das pessoas, para a gente entender por que elas se relacionam da forma que se relacionam, por que as coisas acontecem da forma que acontecem na vida da pessoa. Então, eu vejo que é uma teoria muito robusta, muito bem embasada, que consegue conversar muito bem com uma série de outras teorias de ponta atualmente, teorias de TCC de terceira geração. Ela se integra muito bem com várias linhas do conhecimento, ela conseguiu explorar muito bem uma série de teorias que hoje não estão mais tão em evidência dentro da psicologia, mas ela extraiu aquilo que era bacana e que a gente continua vendo, inclusive, evidências bastante favoráveis. Então, essa é a primeira grande questão. Ela nos dá ainda mais uma questão de clareza e de profundidade em relação à compreensão dos casos. E eu vejo que o X da questão, especialmente para os transtornos da personalidade, por isso que, inclusive, a terapia do esquema ela começou a se destacar tanto, foi em casos de transtorno da personalidade, é que muitas vezes, quando a gente trabalha técnicas cognitivo-comportamentais, pelo menos na minha experiência clínica e de muitas pessoas que eu acompanho, a gente ouve muito assim do paciente. Eu já entendi tudo isso, eu sei que realmente isso acontece comigo, eu vejo que eu tenho essas crenças, eu vejo que eu penso dessa forma, mas mesmo entendendo tudo isso, eu ainda continuo me sentindo muito dentro dos meus padrões. Por mais que eu não queira, o meu sentimento é muito leal, digamos assim, aos meus padrões. E daí entra a terapia do esquema, que traz uma inovação bastante importante no sentido de técnicas, de estratégias, em que ela explora muito bem a relação terapêutica, que é uma forma da gente, inclusive, suprir coisas que a pessoa não recebeu lá na infância dela por meio da relação terapêutica, que está na base, inclusive, muitas vezes, do desenvolvimento de um transtorno da personalidade, e também técnicas vivenciais, que trabalham muito mais essa questão emocional, de ressignificação emocional dessas coisas que as pessoas sentem. Inclusive, já fazendo também, né, uma ponte, o manual de técnicas, que é um manual que eu escrevi na área da terapia do esquema, que ficou bem conhecido dentro dos psicólogos da área, acaba abordando justamente isso, como a gente pode trabalhar não só técnicas cognitivo-comportamentais, mas explorar bastante a questão da relação terapêutica, a gente pode explorar muito essa questão de técnicas vivenciais, que nos casos do transtorno da personalidade, a gente consegue importantes avanços, pensando o quanto que a personalidade influencia em como a pessoa se sente quando essa personalidade ela está disfuncional. Automaticamente os sentimentos eles vão ser muito intensos, eles vão ser muito dolorosos, e a gente fica mais munido de ferramentas para trabalhar com essas dores dos pacientes. Então, as contribuições são inúmeras, até mesmo como a Natana já comentou. E o que eu vejo, assim, o pulo do gato na terapia do esquema é bem essa questão do vínculo, né, sendo uma válvula propulsora, então é um vínculo entre
paciente ou cliente, né, com o seu terapeuta. Então, que isso vai como se diz, contribuir para que mude, né, que o paciente mude ali no contexto terapêutico e fora dali também, que é o nosso objetivo. Não adianta ele apresentar só mudanças ali com a gente, mas fora do contexto terapêutico não apresentar. E a questão de trabalhar muito com as emoções. Eu comecei a perceber, assim, ao longo da minha trajetória, eu comecei, assim, primeiro, trabalhar com a terapia comportamental. Depois, eu fui para a terapia cognitiva. Depois, eu fui para a terapia cognitivo-comportamental. E aí, acoplei, vamos dizer assim, a terapia do esquema e a psicoterapia positiva. E a terapia, e claro que outros, cada vez tenho estudado mais as TCCs aí de terceira geração, mas assim, o que eu vejo principalmente é o que eu estava sentindo no meu consultório, que o buraco era mais embaixo. A TCC clássica, a TCC, né, a terapia cognitiva beckiana, ela trabalha com o pensamento. Então, e as pessoas não conseguiam perceber, muitas pessoas não conseguem perceber o seu pensamento, percebe as suas emoções. E aí eu vi assim, não, a TCC só por si, ela é excelente, né, uma das bases da terapia do esquema, mas não está me suprindo para alguns casos. Então, até como a Natana falou, assim, trabalhar com técnicas vivenciais, que aí o objetivo é a reestruturação emocional ou a reparentalização é transformadora para os pacientes no qual eu trabalho com terapia do esquema. Eu lembro um caso de um paciente que ele falou assim, parece um efeito borboleta. Numa sessão, o quanto eu já me senti mais leve, mais inteiro, e percebendo o que eu sinto, o que eu penso e o que eu posso fazer diferente. E é isso, estamos evoluindo, né? Agora abordando o tema segundo já as abordagens da psico, né? Um prato cheio, daria para a gente dividir essa entrevista em outros fragmentos, mas vamos deixar em Beck, vamos deixar em Young aqui, em Jeffrey Young, tá bom, esquema e cognitivo comportamental. E para você que está nos assistindo, se você for um estudante de psicologia, que com certeza vai adorar este vídeo aqui, tá? Fica o nosso recado, né? Se 15% de desconto no nosso entrevista 48 de 15% para você é pouco, você que é estudante de graduação em psicologia, tem 50% de desconto para comprar o livro aqui, Transtornos da Personalidade, Estudos de Casos Desafiadores, e os outros livros da Sinopse. É só entrar no site, se cadastrar, comprovar que está estudando graduação de psicologia, né? Foto da carteirinha, recibo, uma carta da faculdade ou da universidade que você está vinculado, e você já abre o site com 50% de desconto nos livros da Sinopse, tá bom? Mas, Natana, qual o principal desafio encontrado nesses casos apresentados no livro? Então, eu vejo que principalmente trazer eles dentro das suas complexidades, como a gente vem conversando ao longo da entrevista, de que se tratam de casos que demandam muito, tanto no sentido de avaliação quanto de intervenções, da gente conseguir trazer para os leitores da forma mais clara possível, mais didática, para realmente ser um bom norte, né? Que não seja um livro que fique ali muito focado apenas em conceitos teóricos, mas que consiga fazer uma boa ponte realmente da prática, que é essa ideia de estudos de caso. Então, eu vejo que o nosso principal desafio foi pegar todos esses transtornos e assuntos complexos e trazer eles de forma bastante acessível, bastante clara, bastante prática, indicando uma série de técnicas, de estratégias para realmente auxiliar e agregar na prática clínica dos profissionais que irão adquirir e utilizar o livro. Então, esse livro, ele seguiu o mesmo raciocínio do outro livro que a gente lançou, sobre terapia do esquema, estudos de casos desafiadores. Então, até como a Natana falou, o desafio maior é tentar unir a teoria com a prática. Então, assim, a teoria não tem como, a gente precisa saber, né? É a base, é o nosso chão, mas a gente também, principalmente aí o estudante ou recém-formado,
precisa saber qual é o caminho que eu posso trilhar, né? Então, assim, ó, o que eu posso já ter uma noção de que técnicas eu posso estar utilizando, como que eu posso colocar isso em prática, porque às vezes para o estudante ou para o recém-formado, é fazer esse link, tá? Como que eu estou pensando aqui, mas como que eu vou fazer isso? Daí eu tenho essa teoria e como que eu vou aplicar essa teoria com o meu paciente? Então foi mesmo esse nosso desafio e que foi colocado assim de uma forma muito sensível, a gente respeitando muito o nosso paciente, respeitando muito a nossa prática, para que as pessoas lessem e se vissem ali, se colocasse assim, tipo, pensando assim, eu estou atendendo essa pessoa, como se a pessoa tivesse, o psicólogo, né, o estudante, tivesse atendendo aquela pessoa. A gente quis escrever de uma forma muito acessível, muito clara, para facilitar o leitor nos diversos capítulos aí, como eu até falei, que são pessoas com bastante tempo de profissão, de prática, e que conseguiram, assim, dar um banho, porque a gente, como organizadora, a gente leu todos os capítulos, então eu, particularmente, achei que com cada capítulo eu me emocionava da forma que foi escrito. Então, aí é o nosso principal, né, desafio e as principais contribuições que a gente tem aí com esse livro. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!